Hoje vamos trabalhar um tema, né? Que a gente trabalhou do livro Conflitos Existenciais. Não sei se foi final do ano passado. Estávamos eu e o Ederlando Barros. Nós trabalhamos juntos esse tema aqui. Na época a gente trabalhou uma outra mensagem de Joana de Anja, Psicologia da Culpa. E eu lembro que nesse estudo, Joana ela acaba aprofundando um pouco mais nos temas, né? E esse livro, Conflitos Existenciais, que foi o que a gente trabalhou, ela traz uma abordagem de como surgem, da terapêutica, de quais as consequências, assim como essa mensagem que a gente vai trabalhar hoje. E eu lembro que na época, alguns companheiros, eu fico sempre ali fora, né? Vieram conversar com a gente, falaram assim, vocês precisam falar mais desse tema, porque uma hora é pouco. Né? Eu me lembro de uma companheira que falou assim, abriu um monte de gaveta aqui, como é que eu fecho agora? Como é que a gente fecha isso? Porque realmente a proposta dos temas que a gente trabalha é fazer esse movimento dentro de nós. Porque não é o que acontece fora, a gente precisa trabalhar aquilo que está aqui dentro. O exterior nosso é só uma fachada. E aí a gente, coincidentemente, caiu também esse tema, né? Não sei se foi proposital, se o Alessandro pensou nisso, que ele faz a escala. Caiu para mim, que a gente já tinha trabalhado desse outro livro, e hoje a gente vai trabalhar o livro Momentos de Consciência, que é um livro também que a gente trabalha, um livretinho, né? De muito ensinamento lá no programa Hora Espírita. Esses livretos dela que trazem muito ensinamento. E hoje a gente vai trabalhar, como a gente já divulgou, né? Buscando entender como a consciência ela pode nos liberar da culpa. E uma pergunta, antes da gente iniciar propriamente dito o tema, para a gente fazer uma reflexão, a culpa, ela é boa ou ruim? Sentir culpa é algo bom ou algo ruim? E aí eu gostaria da opinião de vocês, para a gente começar a entender esse tema tão importante, né? Eu acho que de interesse de todos nós aqui. E aí, alguém pode falar para a gente aí? Sentir culpa é bom ou ruim? Eu acho que a culpa, às vezes, quando a gente está com alguma coisa que deixa a gente muito chateado, a gente se sente mal. Mas quando a gente está ouvindo uma coisa que a pessoa aceita e tudo, aí eu acho que é bom. Sentir culpa. Voltando à pergunta, ela teve a opinião dela. Sentir culpa é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim. É ruim? É uma vibração muito ruim. Mas se eu tiver feito algo errado, eu tenho que sentir a culpa. Eu não posso deixar de sentir estando errado. Ter prejudicado alguém que eu não coisa ruim. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu acho que se você sentir, a partir do momento que você sentiu algo dentro de você já fez você refletir que está errado. Então, já dependendo do que vai te levar a fazer, ou se você se culpar de fazer isso, conversar com o outro, vai te prejudicar, é ruim. Aí tem que refletir. Então depende, ou você vai ficar em cima do muro ou você vai responder boa ou ruim? Mas a culpa acho que no primeiro te faz refletir. Se eu fiz uma coisa, eu não senti culpa, então eu não sei o que eu estou errado. Se eu acho que eu ganhei, eu não estou, sabe? Eu não estou, né? Pensar que eu. É complexo, né, Lia? Eu brinquei com você, mas é complexo. Vamos lá. Esse é bom que você às vezes reconhece que você errou. Mas se você ficar remoendo aquele erro ali, a culpa automaticamente ela se torna uma coisa ruim. Abaixo muito. Né? Mais alguém? Podemos prosseguir? A gente apertou ali, mas a resposta dela está certa. Depende. Né, Lia? Eu apertei você porque a gente é bem próximo, você vai ficar bravo comigo, né? Talvez eu não faria isso com o outro. É só para você. É só para você ver se você estava certo da resposta. Né? Na verdade, não tem certo ou errado, gente. A gente está aqui realmente para estudar, a gente faz
reflexões, porque aí a gente vai ter uma ligação maior, né? Fica mais ligado no tema. E de uma certa forma a gente vai entender que a culpa, ela pode ter um lado bom, um lado consciente, de quando realmente você observa que fez algo de errado e você sentiu isso. E a culpa, ela pode ser ruim, ela pode ser patológica, quando ela é excessiva, quando ela é duradoura. Então realmente vai depender de como nós vamos lidar com a culpa. E existem também as pessoas que não sentem culpa. E aí, isso é bom ou é ruim? Eu quero mais que levanta. Vai reconhecer que errou. Tem? Ela não vai reconhecer que errou. Ela vai estar sempre achando que está certo. Mesmo tendo prejudicado alguém. Às vezes, esse não sentir culpa, ele é consciente. Porque ela acha que está certo. Ele é consciente. E a gente vai ver que existe pessoas de consciências endurecidas. Então, ele é uma pessoa muito orgulhosa, muito egoísta. Então, ele não quer sofrer por esse sentimento. É alguém que ainda está endurecido. Ele sabe que errou, mas ele não quer que esse sentimento de culpa o perturbe, o prejudique. E tem as pessoas indiferentes, que são pessoas que não conseguem ter empatia, que ele pode ter feito alguma coisa de errado, que não está nem aí. Não tem pessoas que vivem assim? Não está nem aí. Vive de forma completamente errada e não se perturbam com isso. O que é errado para uma, não é errado para outra. Não, mas a gente está falando de coisas erradas. A gente está falando sim de tem pessoas que vivem, tem pessoas que são conscientes, mas endurecidos. Ele não quer sentir a culpa. Outros já não estão nem aí para o que se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. Isso não incomoda eles. Então, o que a gente pode primeiramente perceber? O que nos gera a culpa? O que faz gerar a culpa em mim? A gente pode dar vários nomes a isso. Um acontecimento, um fato, um estímulo. O que é isso? Uma situação. Eu falo algo com alguém. A pessoa me interpreta. O que é? Esse falar é um estímulo. A pessoa me interpreta errado. Quando ela me interpreta errado, aí é o estímulo. Eu cometi a ação e veio o estímulo. Aí pode ser um fato, pode ser... vamos chamar de estímulo, Chamar de estímulo mesmo. Que é a repulsa da pessoa com aquilo que eu falei. E isso gera o que em mim? O que isso gera em mim? Uma emoção. Por quê? A emoção é o ponto de aviso, onde o meu corpo sente. Quando você fala alguma coisa com alguém que às vezes, percebe? Vamos imaginar, eu falo, eu nem percebi, eu não falei por mal, eu estou tranquilo. Mas quando alguém reage àquilo que eu falei, na hora eu sinto uma emoção. O coração bate mais forte. O meu corpo sente. Houve um estímulo. E aí a gente pode colocar qualquer situação. Eu bato no carro de alguém na rua e eu estou errado. Através daquilo que aconteceu, gerou em mim a emoção. E a emoção, ela tem reflexo direto no nosso corpo. E aí depois a gente transforma essa emoção em sentimentos, em pensamentos. É aí que vem a culpa. Porque a gente começa a refletir sobre lá o estímulo, sobre o acontecimento. Então percebem que realmente o que a Lia falou
Faz sentido? Ela depende. Se ela é boa ou se ela é ruim, vai depender de como eu vou lidar com ela. Então, o acontecimento, ele pode gerar em mim uma frustração. Ele pode gerar em mim raiva? Pode. Raiva de mim mesmo? Sim. Por às vezes cometer algo que eu estou lutando para não cometer, por às vezes ter cometido um erro bobo. Quer ver algo que gera muita raiva quando a gente comete um erro? Às vezes quando a gente é bem profissional em alguma área e a gente comete aqueles erros primários, caramba, tem base. E aquilo ali pode destruir a nossa semana, pode destruir o nosso mês. Por quê? Porque eu, a partir do meu erro, gera em mim uma emoção, e aí essa emoção ela passa a se transformar em um sentimento. Um pensamento vem, produzido, e aí eu vou ter o quê? Escolhas. E aí eu vou escolher. Escolher o quê? O que eu faço com esse sentimento de culpa? Iniciando a mensagem. Vamos lá, depois a gente volta a comentar. Joana diz: a culpa surge como forma de catarse necessária para a liberação de conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados ou em passado próximos, nas ações de extravagância ou da delinquência geradora de graves distúrbios. A culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. Então ela inicia a mensagem falando: a culpa surge em forma de catarse. A gente precisa catarse necessária para a liberação dos conflitos. Então a gente precisa dessa liberação. Viver com um sentimento de culpa é muito ruim, é muito danoso. E tem pessoas que passam, às vezes, meia existência carregando algum sentimento de culpa não liberado. Porque a culpa, o sentimento, a gente viu as pessoas que não têm esse sentimento de culpa, que não geram neles essa reflexão de que fizeram errado, as pessoas que não têm empatia, a gente viu aqui pessoas endurecidas, mas a culpa é como uma espécie de febre. Quando a gente dá uma febre, o que está acontecendo no nosso corpo? O que a febre, qual que é a função da febre? Um alerta. Opa, tem algo errado. A gente precisa olhar porque tem algo errado. Então, alguém gosta de ter febre? Não. Ela traz incômodo. Principalmente se for muito alto. Mas ela é um aviso para que a gente possa olhar, e é uma simbologia até boa. Por quê? Para dentro. Quem tem febre não olha para fora. Você olha para dentro. Só que a gente está falando de corpo. E a culpa a gente está falando de espírito. Percebe? Então a culpa, ela é esse sinalizador. Mas o que? Então ela tem a sua função, mas ela precisa ser o quê? Liberada. Ela precisa ser liberada. Para que ela não se torne patológica, excessiva e duradoura. Como a gente já falou aqui, que tem pessoas que passam a existência inteira, ou às vezes meia existência, não vou falar existência inteira não, né? Mas sim, também tem a existência inteira. Por quê? Eu ia voltar atrás, mas não vou voltar não. Por quê? Porque a gente vai observar ela falando nesse próprio texto, e que a gente já até falou, né, Ederlando? Comecei falando aqui do nosso estudo, que a gente fez, acho que em dezembro, se eu não me engano, que muitas pessoas trazem um sentimento de culpa relacionado com o passado. Está relacionado com o passado. E ela coloca-se erros não justiçados perante a lei de Deus, que é a lei da reparação.
Então o que isso significa? O que esse não justiçado significa? Não houve reparação. Ainda não houve reparação. Então, para haver essa liberação, né, vai existir o processo que precisa ter a reparação. Então, muitos erros, às vezes cometidos, olha só, erros, crimes, muitas coisas que às vezes nós cometemos, vai passar despercebido e vai continuar somente conosco, sem ninguém saber, às vezes, pela existência inteira. Erros que a gente às vezes comete, ninguém sabe. Mas esse erro, ele não foi justiçado. Embora ninguém saiba, ninguém me condenou, mas a minha condenação não é perante os outros, ela é com a lei e principalmente com a minha própria consciência. Então eu vou carregar no meu inconsciente a vibração, a carga negativa, o sentimento de culpa praticado por aquele ato. E isso vai vir numa próxima encarnação. Qual o nível que isso vem? Não sei. Tem pessoas que não se permitem ser felizes, tem pessoas que não conseguem ter momentos de alegria, não conseguem ter conquista, porque são pessoas que vivem, que carregam consigo sentimentos do que ela não pode. Eu não posso. Por que você não pode? Não sei. Então ela traz isso de onde? De outras existências. É uma forma de punição dela mesma. Porque esse erro ainda não foi justiçado. E é uma provação, acaba sendo uma provação para quem passa, porque a gente sabe que se nós erramos perante a lei, nós vamos ter responsabilidades sobre tudo aquilo que a gente fez. Bom, e ela vai um pouquinho mais adiante, dizer o seguinte: o arrependimento, ele tem como finalidade dar a perceber a dimensão do delito, do gravame, de modo que o indivíduo se conscientize do que praticou, formulando propósitos de não reincidência. A permanência na sua análise, a discussão íntima em torno do que deveria ou não ter feito naquela ocasião, transforma-se em cravo fincado no painel da consciência. Há pessoas que se atormentam com a culpa do que não fizeram, lamentando não haverem influído tudo quanto o momento passado lhes proporcionou. Outras amarguram-se pela utilização indevida ou pelo uso inadequado da oportunidade, todas, no entanto, prosseguindo em ação negativa. Então ela traz aqui nesse trecho, quando o arrependimento ele só fica naquele período ali em que você se arrependeu, mas não prossegue. O que é esse prosseguir? Ele precisa das etapas. E qual que é o processo final? A gente precisa de alcançar a reparação. Mas como fazer isso? Eu vou conseguir fazer isso sempre? O primeiro passo é o que a Joana diz lá no final. A liberação da culpa. Porque enquanto eu ficar remoendo, ela fala que permaneça na análise, né? Mentalizando aquilo ali, eu não deveria ter feito isso, passa ano e eu não consigo me liberar disso. Falando de coisas que a gente não fez, se arrependeu por não ter feito. E se culpa, às vezes, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a vida seria diferente, isso seria assim, teria ajudado isso, teria ajudado aquilo. Então, ou seja, ninguém consegue viver uma vida mais equilibrada com esses pensamentos, porque eles são atormentadores. Ele tira o sono, ele tira o sossego, e às vezes a gente vê a pessoa sorrindo, mas por dentro,
Como diz aqui, o que ela falou aqui? Cravo fincado. Cravo fincado, né? Eu acho que ela, não pesquisei não, mas acho que ela deve estar querendo falar aqui daqueles cravos de linha, né? De trem, né? Aquele trem que esse trem desse tamanho aqui que bate naquelas linhas ferra, né? Então, deve ser isso que ela estava querendo no painel da consciência. Então, ou seja, é uma ferida que se abriu e ela não cicatrizou. É tão ruim quando a gente tem algo machucado exposto, né? Toda hora você fica olhando para ele. Toda hora você fica olhando para ele. Você fica doido para aquilo ali dar uma melhorada. Você vai com cuidado. Já pararam para reparar que às vezes quando acontece isso com a gente, há um momento que você parou, você não sabe o momento certo que aquilo ali melhorou. Você olha, já não está mais. Já não está mais, é igual o dia e a noite. Você fica olhando assim, que hora que vai chegar o dia, que hora que vai chegar a noite. Aí a pouco clareou, você não viu a passagem. Porque ela é algo que não é de uma hora para outra. É um processo. Então a gente precisa trabalhar em nós, através do processo de consciência íntima. Por isso o título da mensagem, né? Como a consciência vai nos ajudar a nossa libertação desse sentimento de culpa, que a gente já entendeu lá no início, que ele pode ser bom, quando surge como um alerta de que eu errei. Mas a informação que ela traz, né, de que essa demora, né, essa permanência, como ela diz aqui, nessa análise, a discussão íntima em torno daquilo que fez, o que deveria ter feito, lamentando, isso causa uma perturbação em nós. Às vezes, né, aí eu estou analisando a minha vida própria, às vezes tem sentimento, tem culpas que a gente carrega, que elas são tão tolas, mas para a gente, ela é grande. E como que às vezes eu costumo lidar com isso? Através justamente do raciocínio. Espera lá, o que eu fiz é tão grave assim? Será que eu sou tão perfeito assim que eu não poderia dar nem um vacilo sequer? Eu começo a me questionar, eu faço isso. Eu começo a me questionar, justificar, e aí às vezes daí um dia ou 2 dias, aquilo já dissolveu. Mas ele traz um momento, traz ou não traz, de tensão pra gente. Onde às vezes você pede, ô Ira, desculpa, não deveria ter falado isso com você, você me perdoa? Perdoa, tá tudo bem. Talvez a Ira, tá nem aí pro acontecimento, mas eu me sinto tão mal. Na hora que eu chego em casa, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? E aquilo faz mal pra gente. A gente está no meio das pessoas e tá rindo, eu tô lembrando a Ira. O que eu fiz com a Ira? A Ira não tá nem aí pra mim. Isso é coisa muito íntima. É muito nosso. E a gente precisa sim passar a observar esses detalhes para a gente começar a trabalhar. Porque quem de nós aqui não sente culpa? Não sente culpa. Todos nós sentimos. Por não ter feito, deveria ter pensado nisso. Às vezes eu chego em casa depois de um estudo como esse e fico, deveria ter falado isso, deixei de falar aquilo, eu vou analisando. Aí às vezes eu anoto, na próxima vez que eu falar esse tema, eu tenho que tirar isso aqui, eu tenho que acrescentar isso aqui. E se você preparou algo para falar e não fala, aí eu tenho esse hábito, eu chego em casa e eu me cobro. Porque a gente não está aqui querendo ser melhor do que ninguém. Qual que é a nossa função aqui? Passar a mensagem que está aqui. Então, se eu não passo a mensagem que está aqui, eu cometi um erro. Então, eu tenho que me preparar mais. É assim que funciona. Mas também, a gente não pode ficar se martirizando. Senão eu vou falar assim, marca estudo para mim, não. Mas não, que eu não vou fazer isso mais, não. Eu estou errando demais. Eu não vou fazer isso, é muita responsabilidade. Mexer com isso mais, não. E a gente paralisar. Então a culpa ela não pode ser um elemento que nos paralise para que a gente não possa errar. Eu preciso enfrentar o mundo. Existe uma lei que nos obriga a viver em sociedade.
Então esse contato uns com os outros, ele é frequente e é necessário. E é justamente entre erros e acertos que o espírito cresce, que a gente aprimora, que a gente apara as nossas arestas, que a gente sobe um degrauzinho, que a gente elimina um defeito. Imagine se a gente não sentisse culpa dos nossos erros. Como seria? Como seria o processo de reforma íntima? Ficaria difícil, porque não identificamos que erramos. Percebe que ela tem, muitas das vezes, uma parte muito boa, que é o sentido que Joana diz lá no início, como uma febre. Algo está errado. Bom, e aí ela vai falar de algo muito interessante, que a gente também, na outra, quando a gente teve conversando, estava eu e Ederlando, a gente falou mais sobre isso. Hoje a gente vai dar uma pincelada, porque ela traz aqui também, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque uma das coisas que ela fala é que o remoendo o passado, porque a culpa é você ficar olhando para trás, ficar remoendo aquilo ali, ele não vai mudar o nosso presente. Isso é um fato. É um fato que muitas das vezes nós sabemos disso. Águas passadas não movem moinho, né? Isso é uma frase antiga. Então não vai voltar atrás. Não tem como. A gente pode, aquilo que a gente escreveu na folha do tempo ali está escrito. Aquilo que a gente fez está feito. Não vai voltar atrás. Imagina se todos nós ficássemos paralisados perante todos os erros que a gente comete. Também não conseguiríamos caminhar. E a gente vai ver em processos mais graves, muitas vezes, a pessoa tira a sua própria vida pelo sentimento de culpa. Por não conseguir suportar, lidar com aquilo, porque não houve a liberação da culpa. Não são poucos não. São muitas pessoas que cometem alguns atos e depois tiram a sua vida por não conseguirem se liberar daquilo ali. Então as lembranças negativas, uma coisa que ela fala também, as lembranças negativas que a gente tem, né? Quando a gente lembra de quando a culpa nos incomoda, a gente está lembrando de um fato negativo que aconteceu conosco. E isso vai entorpecer o nosso entusiasmo de viver, de prosseguir para as ações edificantes, porque a gente precisa continuar trabalhando. Ações edificantes. Eu preciso ter ações edificantes. Para quê? Para que isso me ajude nessa libertação, porque são essas ações que elas são as únicas portadoras de esperança de libertação. Então, se eu não consigo, se o meu entusiasmo está rompido pela lembrança do passado que me incomoda, eu não vou conseguir ter ações edificantes. E aí, ela diz o seguinte, que eu falei que a gente já falou um pouco, falou bastante, né, disso aqui em dezembro, do outro livro, e ela dá uma pincelada aqui. Há pequenas culpas que resultam da educação deficiente, neurótica do lar, igualmente perturbadora, mas de pequena monta. Então, algo muito interessante que ela traz aqui, porque ela vai falar de crianças que crescem com um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa foi produzido por quem? Pela educação deficiente dos pais, ou seja, de quem quer que tenha criado, de professores, todos aqueles que fazem parte da educação de uma criança são diretamente responsáveis por muitos dos sentimentos que elas vão carregar. Sentimentos, às vezes, que vão carregar a vida inteira.
pais que às vezes impedem o desenvolvimento da identidade da criança. E aqui há uma confusão muito grande, porque você impedir o desenvolvimento da identidade. Toda criança ela traz uma identidade. É ali uma coisa que às vezes a gente desconsidera, um espírito encarnado, que ele traz uma bagagem espiritual. Ele traz uma bagagem espiritual. Então muitas vezes o pai quer que a criança seja isso. A criança não quer. Quer que ela siga esse caminho? Não quer. Quer que ela vista essa roupa? Eu não quero. Você quer que ela vista vermelho, mas a criança gosta de azul? Qual o problema? Então, gente, a gente está falando de algo aqui bem superficial, mas isso vivido em casa, por que ela fala de pequena monta? Algo sem importância. Você não consegue perceber que isso é grandioso. É uma coisa boba que acontece dentro de casa, né? Uma coisinha boba que você faz assim, você faz tudo de errado, desastrado, né? Você é um fraco mesmo. Só dá aborrecimento. E aí a criança cresce ouvindo isso. Como que essa criança vai conseguir superar essa pressão que ela viveu dentro do lar na sociedade? Quando ela cresce, ela vai trazer muitos traumas, muitas culpas, por às vezes não conseguir atingir a expectativa dos pais. E elas vão se sentir culpadas por não conseguir isso. Então toda vez que ela vai ter uma atitude que ela já sabe que o pai não aprova, ela vai se sentir culpada por aquilo. Porque ela não deveria agir assim. Porque ela foi criada dessa forma. Então isso é algo que ela... O que Joana fala aqui? Igualmente perturbadoras. Educação deficiente e neurótica do lar, igualmente perturbadoras. Por ser de pequena monta, por ser coisas bobas que a gente acha, um crime, eu não ofendi ninguém, a gente acha que isso não tem importância, que não vai gerar. E ela fala, igualmente perturbadoras. Da mesma forma. Então a criança ela vai crescer com um sentimento de culpa por aquilo que ela não fez. Percebe que a culpa é diferente? Quando eu citei o caso aqui, que eu fiz algo com a Ira, eu falei algo com a Ira. Não, a criança ela vai ter o sentimento de culpa por algo que ela não fez. E ela vai se sentir responsável toda vez que ela entender que ela não está atingindo as expectativas dos pais. E aí muitas das vezes isso vai desabrochar onde? Nos consultórios, né, Aderlan? Psiquiatria, psicologia, né? Psicanálise. Ou seja, onde lá nos consultórios a pessoa consegue pôr para fora. Ela consegue pôr para fora. E aí muitas pessoas, muitos jovens, a gente vê hoje, que fazem tratamento para conseguir lidar com essas situações. Isso, várias outras também. Mas isso é algo muito importante que a gente precisa prestar atenção. Mas o pai tem que educar o filho. Sim. E existe uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que eu puxei ela aqui para a gente refletir. Qual para o espírito, pergunta 383, a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que o espírito precisa passar pelo estado de infância? Kardec pergunta e os espíritos respondem. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educar. Então o que os espíritos falam? Eles
estão dizendo aqui que eles estão mais acessíveis. Eles estão mais acessíveis. Acessíveis a quê? A tudo. A tudo. O que eles vão captar? Aquilo que eu ofereço. Percebe? Ah, mas aí a gente percebe as más inclinações. Opa, a gente está falando de más inclinações. De coisas negativas. Não daquilo que eu acho que é ruim para mim. Que são as escolhas. Que o Espírito tem o direito de fazer. Escolha diferente. Agora, meu filho tem a tendência de... todo dia ele chega com alguma coisa do coleguinha na mochila dele. E aí? Eu vou passar a mão na cabeça, eu não vou corrigir. Veja bem o que você vai fazer com isso. Porque dependendo do que você fizer, você pode estar gerando um estímulo, uma culpa, mas um estímulo. Isso é coisa de bandido. Que é isso, que é aquilo. É ladrão. Eu te ensinei isso. Olha só. Existem outras formas de você, né? Como o Espírito está mais acessível, às vezes ele traz sim uma tendência negativa. Se for um Espírito que roubou muita existência passada, não sei qual que é o passado, olha bem o que a gente vai fazer. Ensinamento tem que ter. Olha, de quem que é essa peça aqui? É do seu coleguinha? Então você não pode tirar aquilo que não é seu. Amanhã a gente vai na escola juntos, a gente vai devolver para o coleguinha. Porque isso pertence a ele. Mesma forma que alguma coisa que pertence a você, o seu coleguinha não pode levar para casa e ficar para ele. Então existem formas da gente conduzir as situações. Mas normalmente o que a gente faz? Principalmente se uma professora vem e fala com a mãe e com o pai. Ah, seu filho está brigando, seu filho está isso, seu filho está aquilo. Meteu a mão na cara do fulano. Eu um dia desse cheguei em casa, deve ter um mês mais ou menos. Ah, nem lembro o dia não, mas não tem muito tempo não. Que às vezes eu estou dando banho no meu filho, eu pergunto, meu filho, como foi o seu dia na escola? O que teve de bom? Aí ele me conta, e o que teve de ruim? Para me perceber a visão dele da escola. E aí eu cheguei um dia e a minha esposa falou assim, Miguel fez alguma coisa errada na escola. Ele... não sei se bateu a mão, não sei o que eu fui fazer, esbarrou a mão na cara do colega, não sei, na hora de sair. E aí eu dando banho dele, e aí Miguel, como é que foi as coisas na escola? O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim? 5 anos. Quer conversar, não? O que foi, meu filho? Eu já sabia, né? Mas eu não falei para ele que eu sabia. Não quer conversar hoje, não. Aí falou isso. Aí depois eu troquei ele, aí fui conversar com ele. Aconteceu alguma coisa, tal, para que ele me falasse o que tinha acontecido. Aí ele me contou. Mas não foi, pai, não foi por querer. Eu estava saindo, esbarrei a mão nele, e aí falaram que eu bati no menino. Não fiz isso, não fiz aquilo. Então, tipo assim, são formas, né, que a gente vai aprendendo. Eu agi muito errado com o maior, né? Ele tá ali, eu não sei se ele traz algum trauma, né? O negócio era bem diferente. Com o mais novinho, agora você já aprendeu um bocado, a gente vê as coisas, a gente vê vídeo, tem pessoas especializadas nisso, tem um cara aí que eu sigo aí, especialista em tratamento, aí você vai aprendendo, você fala, realmente, o cara tem razão, cara. Então você vai aprendendo um pouquinho, mas quem tem 3 filhos aí, já no início você deu umas derrapadas boas, né? Depois você vai aprendendo a lidar um pouquinho melhor. Mas é importante a gente observar, porque muitos de nós, às vezes, podemos trazer esses sentimentos de frustrações relacionados à nossa infância. Ou então, estar contribuindo para que isso aconteça com os nossos filhos. Então é importante essa consideração dela, de lembrar desse fator, que é um fator que hoje ele é muito grave. Muito grave. Porque ninguém quer ter paciência para nada, não. As pessoas querem resolver as coisas no grito.
sendo que era para ser o contrário. A gente está caminhando para a evolução. A gente já era para ter entendido como a gente está estudando aqui, como que a nossa consciência ela pode agir ao nosso favor. Como que nós podemos usar essa ferramenta ao nosso favor. E às vezes a gente não consegue. Que ela continua. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação, propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizar é desafio para a criatura, que anela as novas realizações. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. De alguma forma, quem cultiva culpa não deseja libertar-se. Em tal postura, comprazendo-se irresponsavelmente. Então aqui ela vai um pouquinho mais, age com firmeza. Por quê? Porque nós somos capazes. Às vezes a gente utiliza o sentimento de vitimismo, muito presente em nós. E ele é paralisador. Ele nos deixa paralisados, ele não faz a gente crescer, ele não faz a gente caminhar. Então, o que ela fala aqui? A consciência da própria responsabilidade. Quem permanece na culpa é igual alguém te feriu. Alguém te feriu. O que liberta isso? Pode falar, gente. O perdão. E quando eu não quero me libertar? Eu não vou sofrer? Então é mais ou menos a mesma função. A culpa, o não perdoar, você carrega aquilo dentro de você, te machucando, mas você não perdoa. E quem está sentindo mal é você. Então ela fala de responsabilidade perante a vida. Já passou da época da gente eliminar esses sentimentos ruins dentro de nós. É momento de perdoar, é momento de reconciliar-se, é momento de liberar-se da culpa, para que a gente possa viver mais leve. Então buscar a nossa consciência daquilo que a gente é, de qual que é a nossa responsabilidade, o que Deus espera de mim, o que Deus quer me mostrar com a situação em que eu estou envolvido, por que isso aconteceu, o que eu posso tirar de reflexão disso e bola para frente. Bola para frente, gente. Por quê? Porque a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Sem perdoar e com esse sentimento de culpa, vai ficar muito difícil. Porque onde a gente estiver, eu vou viajar para espairecer minha mente. Vai com Deus. Mas você vai levar a culpa com você. Na hora que você chegar lá, você vai lembrar. Está lá nas Arábias, você vai lembrar de quem que você magoou aqui o bar. Por quê? Porque você não se permitiu ser feliz. Você coloca você como a pior pessoa do mundo, porque você cometeu um erro. Então é importante que isso venha à tona, para que a gente possa, através do arrependimento, buscar a expiação, buscar a reparação, para que a gente possa se liberar de uma forma bem consciente desse sentimento de culpa que a gente traz. Tudo serve de aprendizado, em tudo há uma lição. Então, em todo acontecimento, por todo acontecimento que a gente passa, há uma lição. Então, nada é perdido. E às vezes a gente, poxa, por que eu fiz isso? Por que aconteceu? Talvez aquilo está te preparando para que você não cometa um ato maior, uma coisa mais grave. Então aquilo vem, de uma certa forma, dá uma desequilibrada, mas você cresce. Esse deve ser o propósito.
Após aquilo ali, você cresce. Por quê? Isso eu não faço mais. Quando a gente faz dessa forma, esse erro eu não cometo mais. Porque houve o quê? Crescimento. E crescimento é o quê? Evolução. E como que a gente vai crescer? É passo a passo. É degrau a degrau. Por isso a gente não deve se culpar tanto, se cobrar tanto, cobrar a perfeição de seres imperfeitos. Não tem como. Uma hora a gente vai falhar. Uma hora a gente vai falhar. E é preciso ter sabedoria para enfrentar isso. Reter-se na culpa sem esforço para sair dela. Olha só, essa é uma anotação que a gente fez aqui. É como a gente falou, né? Do não perdão. Então a vida, ela vai sempre nos pedir uma ação positiva, uma ação responsável. E a Joana fala, sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. Reabilita-te do erro através das ações novas que representem o teu atual estado de alma. Olha só, reabilita-te do erro e age diferente. Percebe? Resultados novos pressupõem o quê? Ações novas. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Isso é básico. Isso é coisa simples da gente entender, que a gente já entendeu isso há muito tempo. Detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. E olha que importantíssimo que ela vai falar agora aqui. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraístes perante a divina consciência. Portanto, o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Então, a soma das nossas ações positivas vai quitar o débito moral. O que Pedro fala lá na sua carta, na primeira epístola lá? Quem lembra? O amor cobre a multidão de pecados. Que frase, né? Ou seja, a soma do amor produzido por mim vai consequentemente quitando os meus débitos morais perante a lei de Deus. Na balança divina, o somatório daquilo que eu faço de bom, vai pesando a meu favor. E em colaboração com isso, eu vou trazendo mais equilíbrio. Porque a gente sentar na culpa e não fazer nada, olha, quando a gente passar pelo fenômeno da morte física, a gente vai ter uma decepção muito grande por oportunidades perdidas. E aí pode ser, como a gente já estudou aqui nessa mesma mensagem, por erros não liberados pela lei, né, não justiçados, isso pode gerar graves consequências em próximas reencarnações. Então que fiquemos com essa frase de Pedro, que o amor, ele cobre a multidão de pecados. E uma das coisas que a gente falou aqui, que é importantíssimo a gente entender também, o perdão, ele é libertador. Tanto para quando eu fiz algo, quando alguém fez algo contra mim, como, da mesma forma, quando eu faço algo contra mim. Então, o auto-perdão, ele é extremamente necessário, porque ele é libertador.
quando você se perdoa por uma falta, você consegue caminhar tranquilo. Porque há o que Joana chama de liberação da culpa. Espero ter contribuído, né, de alguma forma pela interpretação da mensagem aqui, para que a gente possa utilizar, né, dessa consciência que nós temos, dessa dádiva divina, né, que Deus, dessa luz que brilha dentro de nós e que às vezes a gente não sabe utilizar para a gente conseguir, porque o objetivo de todos nós é viver uma vida mais tranquila, emocionalmente falando, para que a gente consiga passar pelas dificuldades da vida, pelas provações que nos esperam, pelas expiações, sem grandes pressões, de uma forma mais consciente. Que Jesus os abençoe.